Amigos, boa tarde a todos. Boa tarde. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora sim. É com muita alegria que eu retorno ao CEB para nós falarmos de doutrina espírita. É extremamente importante e significativo para o nosso processo evolutivo, considerando o nosso estágio no qual nós nos encontramos, e é sabido de todos que é um estágio ainda bem aquém do ideal, visto que a nossa meta é nós atingirmos a perfeição, a destinação para a qual todos nós fomos criados. E para atingirmos esse ideal da vida, nós vamos precisar voltar tantas vezes quanto necessário ao corpo físico, para um processo de aprendizado, de mudança de comportamento e de valores. E quando a doutrina espírita ela surge para nós, dentro desse contexto social, humano, na Terra, foi justamente para impulsionar a evolução dos espíritos que estão diretamente ligados à Terra. Porque na medida em que nós evoluímos, igualmente nós favorecemos a evolução do planeta. Um planeta igualmente, uma morada, se assim quisermos, que está, a exemplo dos seus habitantes, a maioria, em uma condição ainda desfavorável em relação a também a sua destinação, que é tornar-se um planeta perfeito e feliz. E isso se dará na medida em que nós avançamos, na medida em que nós nos desenvolvemos moral e espiritualmente. E aí está, basicamente, o objetivo pelo qual surge para nós, há 162 anos, a doutrina dos Espíritos. Favorecer esse impulsionamento, esse despertar da consciência, para a nossa identificação como espíritos imortais, fadados à perfeição. E que nós temos um trabalho, daí porque a lei do trabalho é uma lei natural da vida. Porque através desse movimento, dessa ação laboriosa, que nós fazemos com nós mesmos e com a nossa comunidade à volta, nós progredimos, nós nos desenvolvemos, nós realizamos as tarefas com as quais nos comprometemos quando desse retorno do mundo espiritual para o mundo material. E não foi sem outra razão pela qual veio Jesus. Encarnou na Terra para nos ensinar exatamente esse caminho de crescimento moral e espiritual. E nos deixou a mensagem que nós conhecemos como sendo a boa nova, ou a boa notícia, ou ainda, para muitos, o Evangelho. O Evangelho de Jesus não é outra coisa que não seja, de uma forma bastante resumida, de uma forma bastante imperfeita em relação aos seus feitos e à sua grandeza moral, aquilo que nós sabemos e conhecemos sobre ele, que de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 625, ele é o nosso modelo e ele é o nosso guia. E a doutrina espírita, por sua vez, 18 séculos depois, uma vez que ele anteviu a sua vinda, chamando como sendo o Consolador prometido, veio justamente para nos lembrar a sua mensagem e aquelas coisas outras que para uma época evolutiva e consciencial não nos era possível conhecer e conceber, até por conta mesmo da nossa imaturidade psicológica, emocional e espiritual. Foi preciso que houvesse esse intervalo de 18 séculos para que a partir daqueles movimentos conhecidos como sendo os movimentos das mesas girantes, a presença dos espíritos desencarnados atuando sobre nós, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, conforme ainda o Livro dos Espíritos, na 459,
muitas vezes de ordinários, de primitivos, são eles que vos dirigem para despertarmos essa visão espiritual, para que saíssemos desse nosso comodismo e nos identificarmos com a nossa realidade de espírito, fazendo com que a nossa espiritualidade se sobreposse à nossa materialidade, ao nosso aqui e agora. E foram muitos aqueles que apoiaram esse ideal, esse trabalho iluminativo que Allan Kardec, como missionário de Jesus, veio nos legar, veio nos trazer na figura da doutrina dos Espíritos. E dentre esses idealistas e seguidores, colaboradores de Kardec, nós conhecemos, pois que a doutrina espírita nos traz muito bem, nós tivemos Leon Denis, que seria, de acordo com as informações espirituais, aquele que estaria presente ao seu lado, o apoiando, e caso Kardec falhasse na sua missão de apresentar para a humanidade aquela que ficou conhecida como sendo a terceira revelação, ele seguiria no trabalho afinco de elaborar, organizar, codificar, estruturar o pensamento dos Espíritos para que nós tivéssemos a doutrina dos Espíritos. Essa na qual tentamos viver e aprender a partir dos ensinos do mundo espiritual superior para nós, espíritos encarnados. Nessa tentativa de que, entre os dois mundos, possamos nos soerguer numa condição favorável de espíritos melhores. Não é sem outra razão, ainda nesse preâmbulo, que a Terra está em um processo continuado e acelerado de transformações, de transição. Porque é da vontade de Deus. Não é uma vontade particular, unilateral, individual, humana. É uma determinação divina de que nós saiamos desta condição primitiva de provas e de expiações para a condição de regeneração. Mas como o próprio nome diz, estamos em trânsito, ainda que a Terra já tenha estado por várias vezes nessa condição transitória. Mas diferentemente das anteriores, para darmos esse salto quântico, a fim de progredirmos moral e espiritualmente. E aquele sentido que nos falta, de acordo com a resposta dos Espíritos, a questão 17 do Livro dos Espíritos, que nesse ano completou 162 anos da sua primeira edição, possa fazer com que nós nos vejamos e nos identifiquemos como filhos de Deus. Então a mensagem principal que Deus nos legou a partir dos seus filhos, criados simples e ignorantes, não foi outro senão esse aqui, o Evangelho de Jesus. Mas por incrível que pareça, essa mensagem não foi escrita pelo autor da obra, Jesus. Pelo personagem principal, o Cristo, mas por aqueles que ele convidara para ser os seus discípulos, aqueles que estariam na linha de frente, o apoiando e aprendendo diretamente com a fonte límpida, para depois transmitir para aqueles que viessem depois. As gerações futuras, não outras senão nós mesmos, revestidos de outros corpos, tal qual aqui nos encontramos, ainda em uma tentativa de entender, de compreender, de viver a mensagem de Jesus. Porque não basta conhecer, não basta divulgar, é preciso vivenciá-la, a fim de que nós adquirirmos créditos valiosos para o nosso futuro espiritual. E é esse autor, Leon Denis,
nesse livro Cristianismo e Espiritismo, ele vai tratar da temática, do tema que a casa nos desafiou a falar, que é exatamente sobre a origem, a identidade e o sentido oculto dos evangelhos. E diga-se de passagem, se é de Leon Denis, é bom. Não tem o que discutir. Merece um aprofundamento, um debruçar-se para entender, para compreender a grandeza. Porque acreditem, ainda hoje, eivado de muitos mistérios, de muitas coisas que aparentemente foram ditas, mas que ninguém garante que saiu da boca do autor, dito supostamente Jesus. E é esse evangelho que nos serve de roteiro, de possibilidades de evolução, em que pese as suas deturpações ao longo desses milênios, desses séculos. Mas reparem, a exemplo do que diria bem mais tarde Mahatma Gandhi: se todos os livros sagrados da humanidade fossem queimados e nos restasse apenas o Sermão da Montanha, que está contido no Evangelho de Jesus, a espinha dorsal do seu messianato, ainda assim nada estaria perdido. Porque é um roteiro de crescimento, de transformação, de renovação, de mudança de valores para todos aqueles que queiram segui-lo. E ele ratificou, dizendo que nem todo aquele que dissesse Senhor, Senhor, entraria no reino dos céus. Porque a sua propagação da sua mensagem não foi outra que senão cunhada na ideia do reino dos céus. Mas somente aqueles que fizessem a vontade do meu Pai que está nos céus. E ainda hoje é para mim, e certamente para muitos dos presentes, encarnados e desencarnados, viver a mensagem de Jesus. Ou, se quisermos, fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Leon Denis, a partir desse livro, Cristianismo e Espiritismo, ele vai fazer um aprofundamento, um estudo, uma relação entre a mensagem crística, ainda hoje esquecida, como dissera Herculano Pires, cristianismo, a mensagem esquecida, e o pensamento da doutrina espírita, porque nem tudo que está no Novo, assim como no Velho Testamento, a doutrina espírita, o espiritismo, ratifica, pelo menos do ponto de vista literal, porque nós sabemos que Jesus falou por parábolas. E nesse capítulo especificamente, ele vai tratar sobre a origem dos evangelhos, a autenticidade desse evangelho ainda hoje, nos nossos dias, e o sentido oculto que ainda hoje, igualmente, a exemplo da sua época, se dava como sendo algo espetaculoso, algo divino, algo miraculoso, e que a doutrina espírita tenta tirar o véu desses mistérios. Então, na medida do possível, dentro do tempo que nos cabe aqui, nós vamos ter esse olhar para algumas das citações que o autor Leon Denis nos traz nesse capítulo. Fui tirando algumas partes que achei mais interessantes e acho que vai nos servir de roteiro para o entendimento dessa questão. E aí ele começa inicialmente falando sobre a origem do Evangelho, que é uma nota, chamemos assim, nota de rodapé, e ele começa dizendo: o Antigo Testamento é o livro sagrado de um povo, o povo hebreu. Nós não vamos aqui aprofundar, detalhar essa história,
Mas hoje, graças a Deus, dentro de uma perspectiva da teoria, assim como no discurso, assim como da dramaturgia, hoje nós temos conhecimento suficiente para entendermos um pouco a história da época em que viveu Jesus. Então, o Antigo Testamento, que está calcado nos ensinos de Moisés, como sendo a primeira revelação para o mundo terreno das leis de Deus, é o livro sagrado de um povo, o povo hebreu. E acreditem, ainda hoje serve de base, de roteiro para milhões e milhões de indivíduos ou espíritos encarnados e desencarnados. O Velho Testamento. Ainda que para esses milhões de adeptos, crentes ao Velho Testamento, não tenha a consciência exata do que diz ele, porque é muito mais complicado do que o Novo Testamento. O que diferencia seus autores? O Velho com Moisés, o Novo com Jesus. E o mais recente, se assim podemos dizer, a doutrina espírita. E o Evangelho, por sua vez, é o livro sagrado da humanidade. As verdades essenciais que ele contém acham-se ligadas às tradições de todos os povos e de todas as idades. Porque Jesus é um marco transformador na história da humanidade terrena. Como diria Marcel Mariano, a história não conseguiu mantê-lo dentro da própria história. Porque com o advento do Cristo, há um rompimento, há uma separação do antes e do depois de Jesus. Cronologicamente, nós assim dividimos a história da humanidade, antes, depois de Jesus. E vamos ver que depois dele, nunca mais fomos os mesmos. Porque ele vai iniciar um processo revolucionário de consciência em relação à vida, em relação a Deus. Enquanto o seu antecessor trazia uma visão de um Deus punitivo, vingativo, odiento, guerreiro, matador, assassino, Jesus traz um Deus paz, um Deus amor, um Deus misericórdia, que até então para aquelas almas infantes não se tinha um conhecimento dessas verdades libertadoras, pois que ele traz uma nova imagem, difícil de entender à época, tal qual ainda hoje, difícil de conceber. Porque quantos são aqueles que são regidos pela ideia de um Deus vingativo? Não faça isso, porque Deus vai lhe castigar. Graças a Deus, como Deus é bom, me ajudou. Porque se ele não me ajudasse, ele era mau. Essa ainda é a nossa relação, a nossa concepção com o divino. Por falta de uma consciência lúcida, racional, lógica, a respeito da nossa própria realidade divina. E Jesus veio quebrar esse paradigma, veio quebrar ou tentar trazer uma concepção diferenciada de até então. Sabia que pelo pouco tempo que ficaria entre eles, nós, não daria para ter o resultado desejado. Mas ele também sabia que era um trabalho para os séculos, para os tempos, tal qual ainda hoje estamos tentando lidar com essa concepção nova de Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
Como querer entender esta realidade que Leonardo nos traz no seu livro, sem a concepção inicial de que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que Deus é amor, que Deus é Pai, que Ele não pune, Ele não julga, Ele não nos cobra, Ele tem leis, a sua justiça se dá mediante as suas leis, nas quais todos estamos e somos conduzidos por elas. É a lei, de acordo com a doutrina espírita, a lei de ação e de reação. Então o Evangelho, diferentemente do Antigo Testamento, é esse livro também sagrado, e sagrado a depender da perspectiva do olhar que você tenha para ele. Porque para os evangélicos, o Velho, a Bíblia, os ensinos de Moisés é um livro sagrado de um povo. Mas não é para mim, Robson. Já foi um dia, eu acredito nisso. Mas hoje não é o mais. Por quê? Porque o meu nível de entendimento, ainda que seja bem rasteiro, e há de se dizer isso, mas não concebe mais uma ideia de Deus temor, de um Deus punitivo. Se não posso ainda conceber um Deus de amor, não concebo, graças a Deus, mais um Deus cobrador. Mas para aquela época foi necessário, porque o processo ele é evolucionista, ascensional. E vem Jesus para iniciar essa nova fase da humanidade para todos nós. E aí o autor, continuando nessa primeira parte, ele vai dizer, nesse ponto de vista, o Evangelho pode ser comparado a um vaso precioso, em que, no meio da poeira e das cinzas do Velho Testamento, se encontram pérolas e diamantes, porque ainda é um reuteiro, com todas as deturpações, com todo o ocultismo que está elevado, o Evangelho, os Evangelhos ditos, os Evangelhos canônicos, eles ainda se encontra pérolas e diamantes. A reunião dessas gemas constitui a pura doutrina da doutrina cristã, que nós estamos, mediante o esforço pessoal, tentando viver, tentando aprender, e mais do que isso, alguns raros e poucos, tentando apreender na sua vivência cotidiana uns com os outros. Porque o salto está exatamente nisso, não na sua propagação, não no seu conhecimento, mas na sua vivência no dia a dia, perante as situações comuns da vida, ou como hoje nos propõe os Espíritos em relação ao questionamento de Jesus. E se fosse Jesus, o que ele faria? Diante de uma situação extrema, diante de um desejo de vingança, de cobrança, de dor, como se comportaria Jesus? E aquele que quiser ser o meu discípulo, que me siga. Aquele que quiser fazer parte do meu reino, que possa amar os seus irmãos. A base dos ensinos de Jesus se fundamenta nesse amor ainda desconhecido por nós. E é interessante, abrindo um rápido parêntese, Raimundo e demais, lendo um livro que tem me servido de muita reflexão e aprendizado sobre os Evangelhos, Caminho Aberto por Jesus, o José Lázaro Pagola, me parece que esse é o nome do autor, José Lázaro Pagola. E ele vai dizer, e eu fui me dar conta disso, que com relação ao amor que Jesus veio pregar e nos ensinar, poucas vezes ele citou nos seus textos. E eu estava me dando conta, se a gente compuscar os evangelhos, nós vamos ver que raramente, quase nunca, você vai encontrar, vindo supostamente da boca de Jesus, a expressão amor. Concordam? Faz uma rápida lembrança.
Mas a gente vai ver que esse amor que ele trouxe como fundamento da sua mensagem, ele simplificou no dia a dia com os pecadores. Porque o ato, diz o autor ainda, bem interessante, que o ato mais escandaloso que Jesus fez, a época que chocou aquelas pessoas, os doutores da lei, foi conviver com os pecadores. E é fato. Porque ninguém até então convivia com os leprosos, com os cegos, com os endemoniados. Mas Jesus foi aquele que fez a diferença, por quê? Não porque ele propôs, mas porque ele vive a mensagem límpida do Pai, e que foi ocultada por interesses humanos e pessoais. Mas dando seguimento, ele ainda vai dizer o autor, quanto à sua verdadeira origem, admitindo que os evangelhos canônicos sejam obras dos autores de que trazem os nomes, quais eles? Deixa eu ver se eu me lembro, viu? Mateus, Lucas, Marcos e João. Os 4 canônicos, os apócrifos, aqueles outros tantos considerados sem valor para a igreja. Mas que o autor vai dizer, eu marquei, que tem um valor considerável para conhecermos um pouco mais da história do Cristo, que a igreja não considerou como verdadeiros. E se eles são verdadeiros, é preciso notar que 2 dentre eles, vocês pescaram, então não vale. Marcos e Lucas se limitaram a transcrever os que lhe fora dito pelos discípulos. Imaginem, escritos depois da morte de Jesus. Alguém sabe por quê? 50, 60 anos depois, ele vai falar nesse texto. Os outros 2, Mateus e João, conviveram com Jesus e reconheceram os seus ensinos. Porque nas passagens eles estão mais presentes, o Mateus e o João, os outros em algumas. Então, esses foram diretamente da fonte, os outros, mediante supostamente daquilo que os outros viveram, estiveram com Jesus. Os evangelhos, porém, não foram escritos senão, 40 e 60 anos depois da morte do Mestre. Isso já dá uma ideia de que talvez as fontes não sejam tão fidedignas quanto se pareça ou acredita-se que seja. Porque 40 anos depois, lembremos-nos, voltemos aí 40 anos atrás, quem se lembra de muita coisa? Quem poderia trazer de uma forma fidedigna a sua própria história? Alguns têm memória de elefante, é verdade, mas nem todos têm essa memória. Os evangelhos não estão, e aí começa a questão. Os evangelhos não estão concordes sobre os fatos mais notáveis atribuídos a Jesus. Ou seja, até mesmo entre os 4 canônicos existem divergências. Quando não divergências, alguns trazem a passagem, outros não. Assim, cada um deles refere-se de modo diferente às suas derradeiras palavras. Porque cada um vai focar em uma determinada área, em um determinado sentido, uma determinada temática. Por isso que é bom trazer os 4. Nesse sentido, eu trouxe o livro Novo Testamento, de autoria de Haroldo Dutra Dias. Quem de nós tem coragem de sentar para ler e estudar esses 4 livros? Instante. Porque ele vai fazer um estudo e uma pesquisa na fonte, no que há supostamente de mais verdadeiro. A gente não consegue ler um romance, quando muito, de 100 anos,
Oceanos, perdão. 100 páginas? Quanto mais. É que eu estou nervoso ainda. 100 páginas, quanto mais um que deve ter uns 600 a mais páginas. Isso requer disciplina, 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 disciplina. Porque senão a gente deixa, como tantos outros já deixamos, pela metade, pelo caminho. Fazendo o resumo do resumo do resumo do resumo de alguém que disse que sabia alguma coisa sobre o assunto que talvez desconhecesse. Mas segundo ainda Mateus e Marcos, teriam dito, aqui um exemplo que ele traz, Leon Denis, Deus meu, por que me desamparaste naquela fala na cruz? Conforme Lucas, o Cristo ao expirar teria dito, Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Percebem? Como há uma diferença, aqui ele duvida do amparo de Deus. Como se Deus tivesse o abandonado. E engraçado que esse é o que mais pesa para nós. Como que uma lembrança do Velho Testamento, do Deus punitivo, do Deus castigador, ele me abandonou. Olha uma relação inconsciente com o nosso Pai, que pode ser a nossa mãe também, que nos abandona, que nos castiga, que nos oprime, que nos cobra. Mas aqui em Lucas, Pai, nas tuas mãos encomendo o meu. Quem diante de uma dor, frente a uma experiência difícil pela qual esteja passando hoje, deposita tal confiança no Pai frente ao testemunho? Aqui eu entrego meu espírito porque confio em Ti. Porque sei que não me abandonarás, porque eu tenho completa segurança e confiança em Ti. A nossa relação para com Deus está muito mais presentificada em Moisés do que em Jesus no Novo Testamento. E aqui continuando, ele vai dizer, falamos do grande número dos evangelhos apócrifos, deles contava Fabrício 35 anos. Esses evangelhos, hoje desprezados, não eram, entretanto, destituídos de valor aos olhos da igreja no sentido da comunidade, porque igreja, diferentemente de hoje, tinha essa ideia da comunidade, daqueles que seguiam Jesus. Em resumo, segundo esse autor, decano da Faculdade de Teologia Protestante de Paris, os manuscritos originais dos evangelhos desapareceram, sem deixar nenhum vestígio certo na história. Foram provavelmente destruídos por ocasião da proscrição geral dos livros cristãos, ordenadas pelo imperador Diocleciano, edito imperial de 303. Então a gente vai ver que do ponto de vista histórico, essa origem, por muito, foi deturpada, destruída, e o que nós temos são recortes daquilo que provavelmente dissera Jesus. E tem umas passagens, se o tempo der a gente vai chegar a elas, na verdade, em que trata sobre situações que a gente corriqueiramente, a gente fala aqui nas doutrinárias, mas não é garantia de ser verdade. Vamos lá, vou correr para você consigo. Os escritos sagrados que escaparam à destruição não são, por conseguinte, senão cópias. Primitivamente não tinham pontuações esses escritos, mas em tempo foram divididos em pericópes para comodidades da leitura em público, divisões às vezes arbitrárias e diferentes entre si. A divisão atual apareceu pela primeira vez na edição de 1551. Ou seja, até a forma como nós lemos hoje, versículo, capítulo, versículo, daquelas etapas, não é real
originalmente falando. Apesar de todos os seus esforços, o que a crítica pôde cientificamente estabelecer de mais antigo foram os textos dos séculos 5 e 4. Então repare que de lá para cá tem muito tempo. Orígenes, que é um estudioso dos evangelhos, já se queixava amargamente do estado dos manuscritos no seu tempo. Irineu refere-se que populações inteiras acreditavam em Jesus sem a intervenção do papel e da tinta. E aí a gente vai entender porque somente 40 a 60 anos depois os evangelhos começaram a ser escritos. Porque eles não estavam preocupados com o que estavam na letra, no papel, porque acreditavam, assim como ainda hoje, que Jesus voltaria. Não se escreveu imediatamente por esta razão. Por isso que a gente teve um espaço de 50 anos, mais ou menos, para os manuscritos. Na segunda nota, conforme ele vai considerar sobre a autenticidade dos evangelhos, que o autor, Leon Denis, ele vem nessa mesma pegada, nesse mesmo discurso. Como não se tem uma fidedignidade da origem, igualmente a sua autenticidade não se tem como provar. Um atento exame dos textos demonstra que, em meio das discussões e das perturbações que agitaram nos primeiros séculos, o mundo cristão não se hesitou para aduzir argumentos em desvirtuar os fatos, em falsear o verdadeiro sentido do Evangelho. Como ainda hoje, recentemente, ano passado, se não me engano, com relação à Gênese, a discussão se a quinta edição do livro A Gênese, que ficou popularizada pelas edições da FEB, elas são reais, se elas não foram manipuladas, se realmente é o discurso, a discussão, Kardec tinha escrito ou não daquela forma. Se não foram outros depois de Kardec, a partir dessa quinta, escritos de outra forma. A mesma coisa os evangelhos de Jesus. Porque houve uma deturpação por interesses políticos, religiosos, teológicos. Por exemplo, um exemplo tão real. Vocês sabiam, acredito que sim, porque é uma casa de estudos, mas vocês sabiam que a igreja, enquanto instituição, acreditava-se na reencarnação? Fazia parte dos princípios a reencarnação. Mas que depois de um tempo, me parece que o Concílio de Nicéia, ele foi o que? Tirado do Evangelho. Combatido, porque aí vem os Espíritos para nos explicar. Porque se a gente sustenta a ideia reencarnacionista, se a gente acredita nesse retorno do Espírito ao corpo, a nossa estrutura psíquica comportamental inevitavelmente terá que mudar, se transformar, se enquadrar, porque eu sei que a justiça de Deus se dá nesse retorno. Eu não estou pagando injustamente por aquilo que eu estou vivendo, mas é uma lei, justiça de Deus, de causa e efeito. O que eu estou vivendo hoje, de bom ou de ruim, é uma consequência do meu livre arbítrio, das minhas conquistas através desse ir e vir pelas reencarnações. Nascer, morrer, renascer, progredir, ainda e sempre, tal é a lei. Aí eu entendo porque eu estou nessa condição. E passo a entender que não é Deus que me colocou nessa situação. E vem o consolo, a esperança de me dizer, embora esteja hoje, mas amanhã eu posso deixar de estar. Porque eu sei que com a minha mudança, com a minha moralização, com a minha transformação, a lei me colocará em uma condição melhor.
não porque eu sou espírita, sabe? Estou salvo porque eu leio a Bíblia, porque eu acredito em reencarnação, porque eu acredito na imortalidade, no Deus único. Nada disso. Porque eu entendo, eu sei, eu vivencio, eu produzo créditos, como diria André Luiz, valiosos para o futuro, na prática do bem. Eu deixo que o homem velho morra para nascer o novo desses dias que amanhecem, no dizer também de Joana de Ângeles. Amanhece um novo dia para a humanidade da Terra. Mas nem todos terão a oportunidade de ver esse novo dia raiar. Porque é uma questão de sintonia, é uma questão de vibração. E se eu não estiver para e passo com ela, ficarei nas noites escuras da dor, do sofrimento, aguardando o despertar da consciência para essas verdades que dão sentidos ao Evangelho, ainda que tenham sido manipulados e deturpados. Celso, por sua vez, desde o século II, no discurso verdadeiro, lançava aos cristãos a acusação de retocarem constantemente os evangelhos e eliminarem no dia seguinte o que havia sido inserido. Olha que bandidagem! É como a gente faz quando pega uma Bíblia. Para quem é adepto da Bíblia, se você pegar várias edições, ou tradutores, melhor dizendo, você vai ver que nem tudo que está em uma, você vai encontrar na outra. Até na Bíblia, no Velho Testamento, olha que coisa engraçada. Kardec cunhou a expressão espiritismo para uma nova doutrina, uma nova palavra, espiritismo ou doutrina espírita. Mas acreditem, isso tem 162 anos. No Velho Testamento, em algumas passagens, tem lá dizendo que Deus era contrário ao espiritismo. Percebe? Tem lógica, a palavra espiritismo está no Velho Testamento, porque só foi escrito 15 mais 18 séculos depois, com Kardec. Então a gente já vê a deturpação ali, e tem gente que acredita e defende isso. Aqui, ó, está na Bíblia. Sou eu que vou discutir com a criatura? Não vou, tá certo. Continue desacreditando. Agora, ninguém me impede de sustentar o que eu acredito. E assim serve para muitas coisas. E a gente precisa ter essa maturidade de olhar racionalmente para as coisas. Eu acho que é o grande diferencial da doutrina espírita, respeitando todas as outras, claro. Porque todas elas nos serviram de base para chegarmos aqui hoje. Quantos nós somos recém-saídos da Igreja Católica? Do protestantismo. Ontem, minha esposa nós estávamos lá na casa de oração, e aí tinha uma senhora que estava em atendimento fraterno, e ela estava no passe, dando as fichas. E chegou lá uma senhora conversando com ela, e era evangélica. Ela dizia: imagine uma evangélica na casa espírita, porque ela estava desesperada porque o filho foi para lá. Ela levou o filho que tentou se suicidar cortando os pulsos. E aí ela perguntava lá umas coisas a Márcia, minha esposa, que a Márcia falou: meu Deus, como é que pode uma instituição religiosa passar esse tipo de crença para os seus adeptos, né? E ela trazia essa coisa do temor, do medo em relação a Deus. Então a gente vive muito cunhado nessas verdades que o outro diz, sem a gente sequer se questionar se é verdade, se tem fundamento, se tem lógica. Claro que para eles é necessário, como para mim também foi. Mas o esforço de olhar racionalmente, com lógica, de questionar, de duvidar, é preferível negar 9 verdades do que você aceitar uma mentira. É doutrina espírita pura.
Isso é lógica. Não dizer, dizia aqui a companheira que me antecedeu, não pode lidar com os espíritos de uma forma que não seja racional, lógico. Entender essa realidade que transita entre os dois planos da vida. Porque senão eu fico na doutrina, a semelhança de quando eu estava na igreja católica, do amém. Do que o Senhor vai me punir ou vai me salvar, que o milagre vai acontecer na minha vida. Não acontece, é mentira. Doutrina espírita não coaduna milagres na doutrina espírita. O milagre talvez seja unicamente a nossa própria transformação. O esforço que eu faço para me melhorar, para me tornar um espírito melhor do que quando eu cheguei aqui na Terra. Porque as oportunidades, SEB, está me dando. A casa de oração está me favorecendo desde lá de baixo, menino ainda. As oportunidades estão aí, os livros, a internet, os evangelhos, as bíblias, são recursos terapêuticos divinos. E eu dizia a uma senhora também que eu atendi ontem, a sua questão não é espiritual, a sua questão é terapêutica, é psicológica. Precisa procurar um terapeuta, um psicólogo, porque espiritismo não vai curar minhas questões de foro íntimo, que eu carrego comigo no meu inconsciente pessoal. Vai me dar sustentação, coragem para enfrentá-los. Mas eu é que tenho que fazer a mudança. Não vamos esperar por esse milagre, vou tomar um passo, vou fazer uma desobsessão, vou fazer um tratamento espiritual, vou ficar curado. Não vai. É mentira. Porque eu vou melhorar pelo meu esforço, mas se eu me mantiver no mesmo padrão, eu volto a reincidir. E é por essa razão que muitos de nós saímos de uma para outra casa, em busca do milagre, de querer se transformar, sem querer o esforço necessário de subir a montanha proposta por Jesus. Ou eu entendo isso em doutrina espírita, ou eu vou estar me enganando mais uma vez, dizendo que os espíritos não são bons, que a casa não é boa, e que a doutrina espírita é uma falácia. E aí eu corro para onde? Para as casas evangélicas. Porque lá eu fico apenas nos sermões, eu fico apenas nos cânticos, sem fazer um movimento de mudança. E é isso que Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, vem nos pontuar. Antes de concluir, nos meus últimos 5 minutos, me permitam rapidamente, ele ainda vai trazer algumas situações, muitos fatos imaginários e acrescentados posteriormente. Alguns bem interessantes, vou correr por conta dos meus 5 minutos. Tais, por exemplo, os exemplos, o nascimento de Belém. A gente discute muito que Jesus nasceu em Belém. Isso é um fato que é duvidoso. De Jesus, a devolução dos inocentes, porque Herodes se revoltou contra os 3 reis magos e mandou matar os meninos nascidos de 0 a 2 anos. De que a história não faz menção alguma, a fuga para o Egito, que Jesus fugiu para lá, a dupla genealogia contraditória em tantos pontos, de Lucas a Mateus, como também acreditar na tentação. Eu achei essa mais... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha como é coisa interessante. Olha que coisa interessante da tentação. Como também acreditar na tentação de Jesus, que a igreja admite nesse mesmo livro, o Velho, o Novo, em que acredita encontrar as provas da sua divindade. Onde encontrar essas provas? E aí vem a passagem que a gente repete. Satanás leva Jesus ao monte e lhe oferece o império do mundo. Se lhe quiser prestar obediência, se Jesus é Deus, poderia Satanás ignorá-lo?
E se conhecia a sua natureza divina, como esperava exercer influência sobre ele? Percebe? Se a gente for parar para pensar, tem lógica. Um espírito inferior se achar superior ao divino. Como poderia Satanás, no sentido de um espírito inferior, ter poder para influenciar Jesus a tal ponto de tirar ele para um monte, mandar que ele se jogasse, que ele fizesse, conforme está lá na Bíblia? Não tem sentido isso. E a gente vai propagando sem se perguntar. Outra coisa que a gente repete, e eu fiquei, viu, Raimundo, de demais estudiosos da doutrina. Às vezes eu me questiono assim, os espíritos, eu tenho um conhecido que ele me pergunta, por que os espíritos não dizem a verdade? Porque uma questão aqui, ó como isso é impactante. Observe, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, levanta-te e anda. Já vi isso em vários textos espíritas de autores considerados de valor. Agora o que ele diz? O maior dos milagres de Jesus é unicamente mencionada no 4º Evangelho, mais de 60 anos depois da morte do Cristo, ao passo que as suas menores curas são citadas nos 3 primeiros. Não dá umas caraminholas assim na cabeça? Realmente, se parar para pensar, o grande feito de Jesus, a ressurreição, você sabe porque está no 4º Evangelho. Agora as outras menores sem valor, supostamente, estão lá nos 3 primeiros. Por que será isso? Ou ainda que seja verdade, mas o questionamento do porquê dessas coisas. Então são questões que cabem a nós. Eu vou passar aqui por conta do horário. E aí ele vai trazer o sentido oculto sobre o sentido do Evangelho. Nesse ponto eu vou me ater apenas às 2 telas e encerro. Quando ele vai dizer assim, muitos dentre os padrões da igreja afirmam que os evangelhos encerram um sentido oculto. As escrituras são de pouca utilidade para os que as tomem como foram escritas. A origem de muitos desacertos reside no fato de se apegarem à sua parte carnal e exterior. Procuremos, finalizando, o Espírito e os frutos substanciais da palavra, que são ocultos e misteriosos. Porque nesta época, já se tinha essa ideia de que existia esse ocultismo na mensagem de Jesus. Para aqueles com os quais conviviam, Jesus falava abertamente. Para a massa, ele falava por parábolas. Mas independentemente da sua origem, da sua autenticidade e do sentido oculto que ainda vemos nos evangelhos, o que importa, que está lá no livro dos Espíritos, é o Espírito que vivifica. Porque as palavras, elas são transitórias. Elas não têm substância verdadeira. A cada época pode-se dar um sentido diferente. Mas o Espírito que vivifica é aquilo que cala fundo na sua alma, que te eleva, que te motiva, que lhe irradia, que lhe faz sentir e pulsar o coração desta relação direta que devemos manter com Deus, nosso Pai, que está nos céus. Com Jesus, o nosso irmão maior, e que com todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o fundamento principal das religiões. Esse é o sentido real dos evangelhos que supostamente escreveram os discípulos de Jesus. Mas o que importa é o roteiro que ele nos apresentou.
para chegarmos mais rapidamente ao Pai. Ao nos dizer, concluindo, que nós éramos e somos deuses, que podemos fazer tudo quanto Ele fez e muito mais. Então fica aqui, amigos, amigas do céu, de nós estudarmos, de nós aprofundarmos o conhecimento sobre essas verdades que poderão nos libertar. Muita paz. Muito obrigado a todos.